Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Nessa segunda-feira, que semana que se inicia, vamos iniciar a nossa aula de hoje de matemática. Capítulo 8, página 209. Abram o livro de vocês aí e acompanhem. Hoje vamos estudar os entes da geometria, né? Vamos descobrir de onde eles vieram e qual a finalidade desses entes e quais eram. Certo? Ó, geometria é uma palavra de denominação grega, tá? Onde geo significa terra, metria significa medida, né? O que significa medida da terra. Nessa caminhada do estudo das formas, destacam-se os chineses, egípcios, assírios, babilônios e especialmente os gregos, tendo como maior destaque Euclides, no século III a.C. Graças a essas descobertas, criou-se a geometria. Agora você terá a oportunidade de conhecer a geometria e o que ela estuda. Tudo no mundo são formas. E todas as formas são constituídas pelos entes geométricos. Definição de geometria: é o estudo das formas, das relações entre as medidas de suas partes e das relações entre figuras diferentes. Os entes geométricos primitivos, ou seja, os primeiros entes da geometria que existiu, foi o ponto, a reta e o plano. E a partir daí surgiram outros entes geométricos, que são as figuras, os sólidos, poliedros, enfim, várias coisas que a gente vai ver no decorrer desse capítulo 8, certo? São chamados primitivos pois são os primeiros, ou seja, aqueles que deram origem a tudo que está relacionado à geometria. Então, nesse capítulo a gente vai estudar aqui os entes geométricos, começando pelos primitivos, né, que foram os primeiros, e finalizando aí com os mais recentes. Geometria é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, né? Em tudo que olhamos, a gente vai perceber que tem geometria, certo? O nosso redor está cercado por geometria, mesmo que às vezes não percebamos. Certo, aqui na página 210, vamos ver aqui a definição de ponto, de reta e plano, né? Os conceitos primitivos geométricos. O ponto, né? Vamos começar aqui pelo ponto. Observe a figura. Ó, vocês estão vendo essa figura aqui de uma cidade, né? Noturno, né? O tempo aqui é noturno, está à noite. E vocês estão percebendo que ela está bem iluminada, né? Bem iluminada. Ao olharmos assim de longe, a gente percebe que são vários pontinhos, né? São vários pontinhos no ambiente. As luzes da cidade estão tão distantes que parecem apenas pontos luminosos. As estrelas no céu, um prego na parede e um grão de areia nos dão a ideia de ponto. O ponto não tem uma definição formal e, na geometria, não tem dimensão. Representamos um ponto através de letras maiúsculas do nosso alfabeto. Veja. Então, pessoal, ó, um ponto, um círculozinho aqui, ó, certo? Ele é caracterizado com letras maiúsculas do alfabeto, né? Pode ser de A a Z, qualquer letra, certo? E ele vai constituir figuras geométricas que vamos ver mais adiante, certo? Então, um ponto a gente pode perceber ele em qualquer lugar, né? Como uma estrela no céu, como um prego na parede, como um grão de areia, certo? Pode ter várias dimensões, pode ser pequeno, pode ser grande, enfim, ele está presente em quase tudo que olhamos. Temos aqui um pentágono, ó, observe, uma figura geométrica com 5 lados iguais, onde tem 5 pontos, né? O ponto O, ponto S, ponto R, ponto Q e ponto P. Os conceitos primitivos geométricos não têm definição formal. Exemplo, nós temos uma ideia do que seja um ponto, mas não o podemos definir, certo? Ou seja, não tem uma definição formal para o ponto. Vamos ver aqui agora a definição de reta, né? Observando a figura, vamos ter a ideia de reta. Reta é um traço horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal, certo? E esse traço, essa reta, ela é constituída por infinitos pontos, né? A junção de infinitos pontos. Por exemplo, nessa figura aqui podemos observar várias retas, né? Ó, isso aqui, ó, no telhado aqui é uma reta, aqui é outra, ó, outra reta. As colunas aqui, ó, os pilares são retas, certo? Então, as escadas aqui, ó, são retas nas horizontais. Enfim, várias retas podemos observar nessa figura. Note que esse templo grego é basicamente todo construído com linhas
retas, né, ó. Quase não tem curva aí, ó, somente retas. A reta é formada por um conjunto infinito de pontos, como eu falei. A reta é constituída por infinitos pontos ligadinhos aqui, ó, um ao lado do outro. Representamos a reta através de letras minúsculas do nosso alfabeto, né? O ponto a gente viu que a gente representa com letras maiúsculas. A reta vai ser caracterizada com letras minúsculas do nosso alfabeto. As retas são desenhadas com setas para indicar que são infinitas. Então, gente, reta, ela é infinita em ambos os lados, ó. Tanto para a esquerda como para a direita, tanto para cima como para baixo, certo? Então, por isso que toda reta vem com duas setinhas aqui, ó, um em cada lado. Essa setinha indica que é infinita para um lado e essa setinha aqui indica que é infinita para o outro lado, certo? E vocês estão vendo aí que essa reta aqui é a reta R, ó, um Rzinho minúsculo, e a reta T aqui com um T minúsculo também. Certo? Em matemática, uma reta é um objeto geométrico infinito em uma dimensão, né? Reta não tem fim, não tem começo, nem tem fim. Trata-se da menor distância, da menor distância imaginável entre dois pontos distintos. Certo? Então, essa é a definição de reta. Continuando aqui, agora vamos ver a definição de plano, né? Na geometria. Nas imagens acima, podemos observar as paredes das construções e os paredões dos edifícios. Eles nos dão a ideia de plano, assim como uma lousa da sala de aula, o tampo de uma mesa e o piso da nossa casa. Dizemos que dão apenas uma ideia de plano, pois ele é infinito em todas as direções e por isso seria impossível representá-lo por completo no papel. Costumamos representar o plano na forma de um paralelogramo e usamos letras gregas minúsculas para indicá-lo. Certo, gente? Então, um plano é uma região plana, né? Uma superfície que é plana e que formalmente ela é infinita em todos os lados, né? As dimensões dela são infinitas. Tanto que não dá para desenhar por completo num papel, né? Um plano é infinito. Agora, o que nos dá a ideia de plano é uma parede, é uma mesa, né? O chão da nossa casa, certo? Tudo isso é plano, beleza? E eles são caracterizados com letras minúsculas do alfabeto grego, ó. Como alfa, certo? Que é esse Azinho aqui, parecido com A, plano alfa. O Bzinho aqui, ó, plano beta. E o Yzinho aqui, que é o plano gama, certo? Eles vão vir caracterizados com essas três letras. Tem outras que a gente vai ver logo aqui na outra página. Um plano contém um número infinito de retas e pontos. Assim, pessoal, como um plano é infinito em todas as dimensões, então imaginamos que também existe um número infinito de retas e pontos dentro desse plano. Como vocês podem ver aqui, ó, temos uma reta R e temos um ponto A que está aqui, ó, no meio da reta, né? Está dentro da reta aqui destacado, ó, ponto A que está na reta R. E temos um ponto M e um ponto N dentro do mesmo plano alfa, tá aqui, ó, plano alfa. Certo? Então, não são só esses pontos que estão aqui dentro desse plano, são infinitos pontos. Agora, destacaram-se esses, né? Temos aqui as definições aqui, ó. Ponto Azinho aqui, ó, esse pontinho aqui. Esse Ezinho aqui na matemática significa pertence, tá, gente? Pertence. Ponto A pertence à reta R. Por que ele pertence à reta R? Porque ele está aqui, ó, no meio da reta. Está destacado. Então, ponto A pertence à reta R. Ponto M pertence ao plano alfa. O ponto M pertence ao plano alfa. Por quê? Porque está dentro do plano. Ele está contido no plano. Então, ele pertence ao plano alfa. Assim como o ponto N também pertence ao plano alfa, né? Porque está também contido no plano. Certo? Então, dizemos que os pontos M e N pertencem ao plano alfa. E R, reta R, tá aqui, ó, retinha, essa reta R aqui. Esse símbolo aqui significa que está contido, tá? Está contida, no caso. Então, dizemos que a reta R está contida no plano, está dentro do plano. Certo?
Então, essas são as definições desse exemplo de plano aqui. Temos um lembrete, os símbolos como eu falei, pertence, e o Ezinho cortado é não pertence, tá? Esse tracinho horizontal na diagonal aqui, ó, no meio do significa uma negação. Se aqui é pertence, aqui é não pertence. Indicam se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto qualquer, certo? Continuando aqui na página 213, diz assim: observe que as letras gregas são ainda muito usadas em matemática e na física. Vale a pena conhecer algumas, né? O alfa, que a gente utiliza no plano, o y, essa aqui que parece um y, é chamado de gama, tá? O π, né? Um símbolo muito famoso na matemática. O bzinho aqui que parece um b, que é chamado de beta, e um y aqui, ó, de cabeça para baixo, parece um y de cabeça para baixo, que é chamado de lambda. Todas essas letras são letras de origem gregas, mas que são muito utilizadas na matemática e na física, certo? Temos aqui um lembrete que diz assim, os símbolos, o símbolo está contido e não está contido. Esse Czinho sem traço significa que está contido, ou seja, está dentro do plano. E esse aqui não está contido, né? É um Czinho de contido, só que com um traço. Então, uma negação do contido, não contido. Indicam se um conjunto está contido ou não está contido em outro conjunto ou plano, seja lá o que for. Estudando o plano como ente geométrico, podemos compreender sobre planta baixa, né? Planta baixa é um exemplo de plano, né? Uma planta de uma casa, por exemplo. A planta baixa é um desenho técnico que representa um corte a 1,5 m a partir da base da casa ou do edifício. Ele é feito em uma determinada escala com as medidas reais do imóvel, certo? É uma planta que tem as medidas reais do imóvel, certo? Imagine que passou uma serra elétrica cortando a casa exatamente a 1,5 m do piso. E você está olhando para esse corte de cima. Então verá as paredes cortadas, portas, janelas, vãos e pilares cortados, e também vai ver o desenho do piso, móveis e outros detalhes da casa. Então, gente, ó, isso aqui é uma imagem gráfica, tá? Técnica, que os engenheiros e arquitetos usam, né? Para fazer uma planta baixa. Certo? Que aqui é como um projeto de como a casa vai ficar no final da obra. Certo? Temos ainda também aqui, ó, a malha quadriculada também, que nos dá um exemplo de plano, né? Que trabalha com plano. A malha quadriculada é usada para construir figuras geométricas planas que podem ser coloridas e expressar uma arte. Também é utilizada para letreiros e para delimitar imagens. Então, a malha quadriculada ela tem inúmeras funções, dentre quais essas aqui estão destacadas, né? Ó, que é a construção de imagens dentro do plano. Também são usados aqui no plano cartesiano, certo? Malha quadriculada é também um plano cartesiano. Por exemplo, daria para fazer uma batalha naval aqui, ó. Poderíamos traçar coordenadas com letras aqui em cima para cada coluna, com números aqui do lado para cada linha, né? Enfim, são vários exemplos de planos que podemos perceber no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Então, gente, ó, essa foi nossa aula, né? Vimos o conceito de reta, ponto e plano, né? Que são os entes geométricos primitivos, ou seja, os primeiros que existiram. Com destaque para o matemático Euclides, né? Lá no século III a.C., que a partir daí surgiram outras figuras geométricas, sólidos geométricos e poliedros de Platão, que hoje nós conhecemos. Certo? Então, gente, vai ficar para vocês a atividade aí da página 214 e a atividade e um pouquinho lá na página 215, certo? É um exercício bem simples, bem fácil, sobre o que vimos na aula de hoje, certo? Então, vocês respondam, me mandam, e na próxima aula a gente continua aqui com o conteúdo de relação entre duas retas em um plano. Beleza? Então foi isso. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.